que eu estou super animada, tenho certeza que a gente vai aprender bastante com ele, que é o Leandro, o superintendente de RH do Verde Mar. Eu vou deixar você à vontade aí, Leandro, para você se apresentar e fazer a palestra, mas vou pedir a todo mundo para interagir aí com a gente no chat, escrevendo perguntas, porque a gente vai ter um tempinho aí no final para poder bater um papo, tirar nossas dúvidas contemporâneo e do nosso dia a dia e contextualizar isso com as habilidades que são percebidas como as habilidades do futuro, que também passam pelo presente agora. Vai ser um prazer estar com vocês, espero que a palestra seja o mais proveitosa possível, a UBQ sempre inovando, trazendo temas relevantes. Agradeço o convite e espero contribuir. Mas vamos lá? Na verdade, meu nome é Leandro Souza de Pinho, como ele já avisou, eu sou superintendente de recursos humanos da Redes Supermercado Verde Mar. Trabalho já há mais de 18 anos com gestão de pessoas. Eu sou mestre em administração de empresas, especialista em gestão e estratégia de pessoas e sou psicólogo de formação. Também atuo como conselheiro estratégico da Associação Brasileira de Recursos Humanos e sou professor universitário. Então, assim, essa trajetória, já tem um tempo que a gente está aí pensando e discutindo gestão de pessoas, e se obriga a se atualizar e contribuir com cada um que está aqui hoje. Mas ainda seguindo, pensando nesse cenário, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que a gente está num cenário diferente já há alguns anos, né? O que acontece? O mundo está testemunha de uma série de mudanças significativas que nós estamos vivenciando e passando isso, desde o início da globalização, com a chegada da internet, as distâncias reduziram de forma global. Existe hoje uma chamada vida online, uma vida offline, e que às vezes até se confunde, né? É diferente, mas a gente sempre está nessas duas vidas hoje. A questão da pandemia ainda ampliou essa realidade. Verificamos hoje pessoas trabalhando em um país e prestando serviço para um outro estado, para um outro país. Quem não está se atualizando, quem não está percebendo essa questão da globalização no dia a dia, não está atuando sobre ela, está ficando para trás. A nossa intenção aqui é falar de como isso chegou até nós e o que a gente pode fazer para acompanhar esse movimento que não tem mais volta, e a gente pode fazer isso para ser o melhor possível para a nossa realidade e nossa carreira profissional. Mas nós já sabemos disso. Muita coisa a gente já sabe, já vivencia, só que a gente não se lembra, porque foi tão rápido e é tão comum na nossa vida, que vou relembrar um pouquinho aqui com a gente como que é esse cenário hoje em dia que a gente está vivendo desde a chegada da internet. O futuro é agora, né? Eu tenho certeza que nós estamos no caminho de ter pequenas adequações, principalmente a parte de movimentações do animal, para que a gente conseguisse fazer com que ele caminhasse com o objetivo dele realmente é você eliminar condições inseguras, auxiliando inspetores técnicos e operadores, principalmente em atividades críticas e atividades aí de espaços confinados. O Vale é desmistificar o uso da robótica no ambiente industrial e operacional. Para que elas se sintam antes de operar os robôs sem que a gente esteja presente.
O Instituto Tecnológico Vale ele é uma referência no Brasil na área de robótica, porque a gente tem parcerias. Hoje a gente tem uma parceria com o grupo da NASA. Para a gente ter um robô autônomo, o principal é a capacidade de fazer o sensoriamento do ambiente. Essa colaboração entre o ITV e a NASA é justamente focada na parte de percepção, que é o que a gente chama a parte de sensoriamento do robô. Então, no ITV a gente está usando os próprios robôs que foram desenvolvidos no ITV e tentando deixar esses módulos fóruns, integrar pessoas, processos e tecnologias e esse A gente começa com esse vídeo da Vale já para perceber com que hoje em dia a tecnologia chegou, a robótica. O homem já são, alguns não, vários trabalhos do homem já são substituídos por máquina. Isso não está longe, isso está no nosso dia a dia. E a gente percebe isso no dia a dia, não só nas organizações, mas também no nosso dia a dia convencional. Quem hoje nunca utilizou, nunca pegou e já não substituiu o meio de transporte pelo Uber? Que a gente solicita, que virou algo comum, que a gente não percebe já como algo diferente, mas faz algo da nossa rotina. Quem no dia a dia hoje, e ainda parece uma brincadeira, mas não não mudamos a forma de encontrar e conhecer pessoas. Quem não utilizou um aplicativo de relacionamento hoje, em algum momento, para conhecer ou ver uma nova forma de conhecer pessoas. Estamos cada vez mais conectados para as relações pessoais e profissionais. Da mesma forma que numa linha do tempo, o que a gente pode pensar disso que com a chegada da internet, depois disso, por muito pouco tempo, a gente chegou com o Facebook. Já em 2007 chega o Facebook aqui, e em seguida chega também o iPhone, se conectar, que a gente fica cada vez mais disponível na nossa mão, tudo que nós fazemos, a nossa dependência cada vez maior com o celular, de estar online o tempo todo. Em seguida, uma série de tecnologias. Em 2008, o YouTube. Em 2009, o WhatsApp, que virou uma ferramenta cada vez assim, crucial no nosso dia a dia. Quem não utiliza e se comunica pelo WhatsApp hoje em dia. O Instagram, que virou... Quem é da época de revelar foto, né? Ninguém nem lembra mais do que é isso. Virou o nosso porta-retrato, a nossa forma de vender, de se comunicar, de ver o que as pessoas estão fazendo, substituir o espaço da TV na nossa vida. E assim por diante. A gente se alimenta pelo iFood, a gente assiste TV pelo Netflix. Nós, hoje em dia, seguimos cada vez mais conectados. E essa crescente continua. Em 2011, por exemplo, quando começou isso com a Siri, a gente começando a fazer uma comunicação, conversar com a máquina, pedir para o computador algo, para uma localização, o que fazer, uma resposta, o que a gente pesquisava em enciclopédia, em as antigas livros de enciclopédia, nós estamos pedindo agora pelo um comando de voz. A gente pergunta e tem a resposta já online. Nós já falamos aqui do Tinder, da forma de se relacionar, falamos
da forma, como que mudou a indústria da música com os demais aplicativos, como o Spotify. Eu, por exemplo, tinha pilhas de CD em casa, hoje minha música está toda no celular, disponível a qualquer tempo. Eu não preciso procurar um táxi, o táxi vai até mim, pelo Uber. A forma de entrega, de compra pela Amazon, como que isso mudou a nossa forma, que as compras online, como mudou a realidade do varejo. A mesma forma o Alexa, que também que vai no mesmo caminho do Siri, a tecnologia inovadora, e agora tem tradução simultânea, então você conversa com qualquer pessoa do mundo sem a barreira da língua. Como que isso chegou? Algo que no passado era um futuro muito distante, faz parte do nosso dia a dia. E do WhatsApp Business, que agora virou uma forma de venda crucial. Outra coisa importante que aconteceu nesse cenário agora foi porque nós, em conjunto, estamos percebendo o homem sendo trocado para cada cirurgias mais sensíveis, a máquina ser utilizada com isso. A gente ficou agora no Brasil com a mudança de uma série de taxas. O Pix, que é de forma imediata, nós estamos pagando, transferindo, e tudo isso disponível na nossa mão, pelo celular, pela tecnologia, que cada vez chega mais, e a gente cada vez mais refém disso tudo. Nós vimos alguns dias atrás, todos nós achando que o mundo parou um pouquinho, porque o WhatsApp, Facebook, Instagram parou. Isso foi notícia no mundo inteiro, foi notícia em todos os telejornais, e foi notícia ainda mais sobre isso, foi notícia nos empregadores e empresas que dependem desses recursos hoje para promover suas empresas, para ter contato com seus clientes. O WhatsApp, por exemplo, vários tipos de negócios, naquelas horas ficou offline, perdeu uma série de negócios. E a gente não encontrou aí essa dificuldade, tem que fazer a gente pensar em outras saídas, né? A gente não está refém de nenhuma saída, mas cada vez mais estamos integrados a uma realidade que é online, sim, e que tem nos feito vivenciar a tecnologia de forma muito natural. O que a gente trabalha hoje não sabe utilizar, compartilhar, fazer uma reunião remota da forma certa, é alguém que está fora do contexto mundial. São poucas atividades ainda que são só do contato humano, ainda existem, mas são poucas e cada vez são menos. Seguindo ainda dessa lógica, o que se percebe é que hoje existe e concorrendo algumas vezes com a máquina. Uma concorrência que às vezes menos vantajosa em alguns aspectos, mas é super vantajosa em outros. Felizmente, as máquinas não têm uma série de recursos que só nós temos, humanos, e são esses recursos, são esses talentos, são essas habilidades que são o que vai nos diferenciar e o que vai nos destacar, e é o caminho que nós, como profissionais, devemos seguir a partir de então. Mesmo assim, seguindo com uma Fórum Mundial de Economia, que deu base a toda
todo esse desenho, toda essa percepção no mundo e também no Brasil. E que relatório é esse? Que revista é essa que sai anualmente e vai analisar o cenário mundial, que chama o The Future of Jobs Report. Então, é o futuro do trabalho, é um repórter do futuro do trabalho. E é sobre isso que a gente está falando. Mais do que o futuro chegar até nós, como espectador, é como a gente se prepara para esse futuro que já chegou e se desenvolve numa velocidade. Como a gente vem se preparando e como a gente tem participado ativamente ou menos ativamente disso tudo. Então, nesse Fórum Mundial da Economia, a gente fala do aprendizado contínuo. Na verdade, a gente tem uma série de siglas para isso, que chama Lifelong Learning, que na verdade que é a mesma coisa, que é aprendizado contínuo, que na verdade é a importância de desenvolver constantemente as nossas habilidades. Essa é uma necessidade hoje já percebida de desenvolvimento o tempo todo. Quem estagnou no desenho das suas habilidades, no entendimento do seu conhecimento, é alguém que rapidamente ficará para trás ou ficará à margem desse cenário. E o que se percebe nesse cenário todo é que o que se destaca realmente nisso são as habilidades do futuro que não são das máquinas, porque essas das máquinas, as máquinas vão ser superiores a gente na transformação. Mas as habilidades que têm a ver com o potencial, características que são só humanas, essas sim serão o destaque das habilidades e como nós vamos desenvolvê-las, como a gente vai fazer e vivenciar isso, são as habilidades que a gente vai fazer por aqui. Os slides não estão passando, eu não sei o que está acontecendo aqui agora, já deu um comando, acho que a gente pode passar mais um, eu acho que não, nós já estamos na era totalmente humanos. O pensamento crítico, a inovação, a colaboração e a flexibilidade cognitiva, parece que são coisas simples, mas são coisas que a máquina, ainda por si só, não faz. Então, essas e outras habilidades são as habilidades que a gente vai falar aqui. Por quê? Por outro lado, ainda seguindo a apresentação, nós temos coisas que da o acesso no momento da nossa realidade. Isso desenvolve cada vez mais. Então, o nosso foco como homens, habilidades, além de saber lidar com a tecnologia, o que a gente fala é que novos termos que são reais são os up skills e os re-skills, que na verdade, o que é um up skills? Na verdade, é um novo aprendizado. É como se entender uma nova tecnologia, entender como lidar com ela, entender e como ela pode nos auxiliar. É não ir contra, mas é se apropriar da tecnologia em favor do seu trabalho e do seu desenvolvimento. A mesma coisa é o re-skill. Na verdade, é a utilização, são as características comunicação avançada e inteligência emocional. Que serão as competências, serão os diferenciais buscados pelo mercado. Porque já que a máquina, a tecnologia tem que chegar cada vez mais rápido. Então, assim, acredita nesse estudo que até 2030 vai subir 26% da demanda para quem é desenvolvido nessas capacidades. A gente vai detalhar cada uma delas e isso vai ser uma demanda no mercado, gente, não tão importante, daqui a pouco vão ser percebidos como profissionais diferenciados. Porque na era da automação, como nós já vimos, individuais são que em pessoas, em gestão, são que vão prospectar um novo mundo.
Nesse desenho, né, seguindo nesse mesmo caminho, a gente chega ao ponto que a gente gostaria de começar a falar sobre ela, que é o tema da nossa palestra de hoje. Depois de traçar esse panorama, falar de como a tecnologia está presente no nosso dia a dia, falar que a tecnologia transportar, falar que as empresas hoje já estão com robôs, já estão com tecnologias, isso não tem volta mais, quais são as habilidades do futuro? Nós começamos com a principal, que é a autogestão. Não existe uma responsabilidade da sua carreira que seja da empresa ou só da organização do voto. A autogestão, se conhecer mais e se desenvolver mais, cada vez vai ser mais demandado. É uma habilidade, é uma necessidade. A autogestão amanhã só mais capacidade para a cognitiva apurada é o segundo tema, tão claro e tão desejado como, porque na verdade, em diferentes contextos, é necessário que você tenha essa capacidade adaptativa, que normalmente as pessoas eu sei maior com o outro, a flexibilidade de mudar de roteiro, de mudar de tecnologia, de mudar de parceria, é algo necessário e cada vez mais demandado nas organizações e é o que o futuro vai pedir. Um pensamento crítico, que parece ser uma coisa isso é cada vez mais demandado com uma habilidade humana e menos com a habilidade da máquina, que a máquina vai trazer os números, mas para interpretar o relatório, sabe tomar, que daqui a pouco a gente vai ver a tomada de decisão como um talento, é algo demandado, importante, e se eu não tenho criticidade, se eu não sei ler, se eu tiro conclusões precipitadas, se eu não aprofundo nos temas, eu sou um profissional menos desejado e menos desenvolvido no futuro que é agora. E seguindo ainda a solução de problemas, a capacidade humana de usar desses dados com inteligência. Então, assim, como que eu vou usar isso? Como que eu vou resolver uma demanda aquilo que nos chegou, seja pelos dados trazidos pelo Big Data, pela inteligência artificial, como que um gráfico chega para a gente, eu vou solucionar aquela demanda e propor um plano de ação de forma rápida e objetiva. O plano do futuro é aquele que toma decisão e não é aquele que simplesmente recebe os dados e não interpreta o dado da nação. Nós vamos ser requisitados o que a gente tem de melhor, que é uma capacidade analítica. Na mesma questão, seguindo como lá, habilidade, esse é o comum. Todo mundo sabe que vai precisar o próximo tema, habilidade de tecnologia. Sabe que é uma habilidade agora no futuro, então, é condição para a sobrevivência. Então, assim, se eu estou mais habilitado, os novos tem nada a ver. Só o pessoal dessa área que analisa dados é só controladoria, não é verdade. Nós
de um medicamento novo que chegar, se for alguém da área da saúde, de uma chute, como cruzar isso com cruzar medicamentos. A gente estava conversando com o pessoal da saúde e viu como que isso cada vez é mais, o volume de informação, de dados e de estatísticas é maior. Então, uma habilidade clara é a análise de dados, é essencial, eu diria, nesse novo momento. E a próxima, que tem a ver com a diversidade também, é algo que é indiscutível, assim. Abertura, estou cada vez mais fora do mercado. Hoje, os movimentos, sejam eles de inclusão, deixaram de ser é uma obrigação legal, mas as empresas que estão à frente disso são empresas de destaques, não só com premiação, mas com reconhecimentos e com desconto. Por exemplo, o público falar de gênero, do protagonismo da mulher, falar de raça, falar do até corrigir, LGBTQI+, que a gente erra até a sigla, porque são várias demandas, e falar de inclusão. Por exemplo, a gente criou agora no Verde Mar um projeto que está feliz, sem fronteiras. A gente está recebendo aqui as pessoas e é um público extremamente desesperado, trabalho de produzir gigantesco. Um outro caminho, algo que a gente percebe também vão estar com habilidade. Na mesma vertente, a liderança é um próximo tema, que a liderança fala de algo que é levar as pessoas a praticar. A liderança tem que ser uma liderança inspiradora. Ela tem que fazer as pessoas produzirem da melhor forma, entender qual é a melhor forma, quem é o seu grupo, desenvolver as potencialidades, colocar aquele grupo a produzir da melhor forma. É uma característica clara e necessária. Mesmo no mundo das tecnologias, e o papel do líder, que hoje já é crucial, vai continuar sendo tão importante. Importante quanto outra, talvez a mais importante na minha opinião, seja a ética. Por muito tempo as pessoas falaram, já pensaram em empresário, eu quero produtividade, eu quero entrega, eu quero quem produz muito. Tecnologia, tem flexibilidade de liderança, não produz bem, mas sem ética, eu estar na empresa, pode colocar a empresa em apuros. Porque com as redes sociais abertas, com o nome das organizações, um profissional que não age da forma correta,
que esteja em nome da empresa, a empresa também está agindo. Então, cada vez mais, a questão da ética nas relações é algo primordial, talvez seja a primeira para desdobrar todas as demais, mas sem a ética, nenhuma das demais habilidades é algo que vai ser perene e sustentável para as organizações. Então, essas habilidades, que não vêm só do nosso pensar, mas vêm de um relatório, que é o futuro, é um relatório do futuro do trabalho, que foi desenvolvido agora no Fórum Mundial de Economia. Ele fala sobre essas habilidades como algo crucial para o profissional no futuro, porque esse profissional vai ter que reforçar o que é humano, a habilidade que ele tem e que nos diferencia das máquinas. O futuro é no que é humano. Seguindo nossa apresentação e falando do cenário, eu queria mostrar para vocês que a perspectiva do cenário mundial, segundo o relatório do futuro do trabalho, é que 35 milhões de vagas serão perdidas até 2025. 35 milhões de vagas serão perdidas. Então, se a gente não se habilita a fazer o que a gente faz de melhor, que é ser humano, nós podemos sair para trabalho. 2025 está aí. 35 milhões de Nada se compara ao trabalho de um chefe de cozinha, mas algumas receitas já são feitas por máquinas em restaurantes ao redor do mundo. No do Silício, uma pizzaria mecânica na montagem. Em Xangai, os robôs Kona e Toya fazem lamen em 90 segundos com precisão impecável. E nem os drinks estão a salvo. Las Vegas já ganhou o primeiro bar que tem robôs como bartenders, preparando coquetéis e recebendo pedidos via tablet. Policiais ainda são essenciais para conversarem com vítimas de crimes e outras tarefas humanas, só que as máquinas começam a atuar também como policiais ou seguranças. O guarda de Dubai não é lá um Robocop, nem tem funções de segurança, mas tira dúvidas e até cumprimenta os pedestres. Mas a China tem um projeto de robô que até dá choque em bandidos, e um carro projetado em Singapura tem até um drone autônomo para perseguições. Dar bom dia e tirar dúvidas rápidas de uma pessoa que acaba de chegar. Esse trabalho, aos poucos, vai ser feito por robôs com inteligência artificial capaz de responder a perguntas simples. Isso já acontece em alguns lugares. A Android já é possível fazer com que máquinas reproduzam escalas ou partituras. Já é formada só por máquinas, apesar de não ter vocalista. Já a Toyota tem um tocador de trompete artificial. Mas muita gente acredita que isso não é possível de forma integral. O motivo? Os músicos improvisam, têm personalidade e presença de palco. E isso os androides dificilmente conseguem simular. E aí, você tem medo de que o seu emprego seja roubado pelas máquinas? Deixa aí o seu comentário sobre essa revolução das máquinas, clica no sininho para receber o aviso de novos vídeos, assine o canal e até a próxima! E ainda seguindo sobre o The Future of a Job Report, que é a nossa base científica para a nossa palestra de hoje, eles falam que no Brasil a tecnologia aponta que nós já estamos assim, né? Na verdade, a gente seguir aqui agora, no Brasil, 97% da população já tem um serviço de nuvem, as empresas já têm serviço de nuvem. 97% também trabalham com Big Data. 94% já trabalham com inteligência artificial. A gente percebe isso hoje cada vez mais. O que a gente percebe no dia a dia? O call center é um grande exemplo disso. Quem nunca recebeu uma ligação de uma máquina que está substituindo uma antiga operadora de telemarketing no seu serviço de call center? Nós já vivemos isso em vários exemplos, usando o mais clássico possível, mas isso é uma tendência, uma realidade. Um outro cenário nacional que é traçado
na próxima apresentação, é que a faculdade UNB de Brasília fala que 50% dos empregos tem algum tipo de risco, e que 30 milhões de vagas até 2026 no Brasil correm risco de ser fechadas. Algumas delas têm mais risco. Nós já até vimos aqui no transporte público aqui de Minas Gerais, vai acontecer, né? Na verdade, a gente percebe cada vez a figura do trocador que antes é quase inexistente, foi trocado pela tecnologia. Até recepcionista de hotel, que agora existe esse risco de ser cada vez mais automático. Eu fui no hotel recentemente, eu chegava a fazer num totem. Eu fiz totalmente no totem, finalizei, quando eu saí, acertei pelo totem. Eu tinha uma pessoa ali mediana, mas cada vez aquela pessoa vai ficar menos útil. Entre outras questões, ação de café, serviços manuais que a máquina pode medir a temperatura, o tempo, etc. Então, essa realidade é uma realidade que no Brasil as empresas têm cada vez mais buscado profissionais para formar na área de tecnologia, que é a grande demanda, o grande boom hoje. Hoje o profissional mais requisitado do mercado é o profissional de TI, de tecnologia, da informação. Nós aqui vivemos essa realidade na empresa e todos os nossos colegas que nós conhecemos estamos na busca ativa, contratando empresas de ranking de São Paulo. Esses profissionais têm que pular de empresa para empresa, porque virou uma demanda assustadora. As empresas todas tiveram que se desenvolver, não tinha recurso, não tinha profissionais habilitados no mercado para lidar com a demanda tão alta. Isso daqui a um tempo deve se normalizar, mas hoje a busca de profissionais da tecnologia é uma demanda latente, porque as empresas estão investindo em tecnologia. Isso é claro. E existe um cenário diferente desse. Fechando essa história da habilidades, nós temos um cenário paralelo a isso, que tem a ver com o nosso convite de hoje, que tem a ver com que são os profissionais, que são os milênios que estão aqui. Além dos profissionais terem que se habilitar, quem é do grupo milênio e quem é fora, as empresas também tiveram que pensar em forma de retenção desses novos profissionais que são os milênios. Então, isso hoje deixou de ser uma demanda desse novo grupo de jovens, algo que a gente entendia antes, que a principal relação que a gente tinha aqui era a venda da força de trabalho. As pessoas ficavam nas organizações, às vezes aguentavam, infelizes ou não, quase que exclusivamente pela renda, pelo salário. Hoje existe outro cenário. Existe um cenário que os milênios têm como propósito das organizações, o propósito do trabalho que realiza, a liberdade de exercer, a expectativa de horizontes como os principais indicadores para permanecer numa empresa. E será que a gente está se preparando para isso? As organizações, nós como profissionais que trabalhamos com esse grupo, estamos reproduzindo modelos antigos com um grupo que tem demandas diferentes? Então esse grupo, as prioridades dele, acima de salário, é propósito, liberdade e expectativa. Ainda nesse cenário, o que a gente pensa fazer para atrair esse talento? Porque a gente tem que ter problema, tem que ter solução também, né? O que a gente pensa de solução e tem discutido muito sobre isso? Que as empresas que têm um propósito são as pessoas que mais atraem, tipo assim, divulgar, difundir o propósito das organizações para ver quais têm sinergia com o propósito daquele indivíduo. Outra coisa importante é fazer algo maior, não deixar a pessoa só executando uma atividade sem dar sentido. A gente fala muito aqui na empresa, eu falo muito com o grupo de analistas, que a gente tem que dar sentido para a atividade, seja qual seja, da mais simples da empresa, a mais elaborada. A gente vai conversar com o profissional, deixando claro qual que é o sentido do trabalho daquela atividade para a organização e qual que é o sentido para ele, que faz parte do propósito. E junto com essa demanda toda, a gente tem que pensar que as empresas, de forma geral, têm que ter modelos menos rígidos. Os modelos rígidos, sejam de horário, jornada, cultura, são os modelos menos atraentes para esse grupo, quando a gente pretende trabalhar com esse grupo. Esse grupo, ele é um grupo que gosta e quer contribuir com a sociedade, de forma geral. Não é um grupo que simplesmente quer pensar única e exclusivamente naquela organização, mas como que o trabalho dele tem contribuído para o resultado da organização, para o propósito que ele entende que a organização quer alcançar. Então, trabalhar o propósito é algo interessante, sim, mas trabalhar o social em conjunto é muito importante. Outra coisa é pensar no desenvolvimento da carreira. Na verdade, só vale para esse grupo se for uma via de mão dupla. Ele está desenvolvendo, ele está fazendo muito, mas ele sabe que ele vai chegar em algum lugar e a empresa está dando esse caminho para ele. Talvez não seja uma trilha, mas essa perspectiva de futuro. Eu já falei sobre isso aqui. Um outro desenho claro sobre esse grupo é a liberdade. E a liberdade de horário flexível, talvez, ou remuneração diferente. Tem muita coisa do pacote de benefícios, assim,
um pacote de benefício atraente, com acesso a eventos que vão promover a saúde, ou que promovam coisas além do pacote básico de benefícios, tem uma atração diferente com o público mais jovem dessa geração do que de grupos. Outra coisa é pensar que a liderança que nós já falamos no passado tem um papel fundamental. A gente não quer só um líder que tenha uma boa formação, esse grupo quer um líder que seja próximo, que construa junto, que demonstre interesse pelas atividades do liderado, da Millennium. Então, assim, o perfil do líder desejado é um pouco diferente. E o que acontece nesse momento agora é que existem duas realidades que nós passamos aqui. Na verdade, três. Uma realidade de um momento da tecnologia, da realidade que nós vivemos hoje, um momento das habilidades que nós temos e são desejadas, são habilidades cada vez mais humanas, e uma integração com a geração principal hoje no mercado, que está aí crescente, que é a geração milênio. Como estamos posicionando? Nós, como profissionais que precisamos desenvolver nossas habilidades, as empresas para dar esse espaço e também integrar o jovem e a necessidade, qual é o posicionamento? Existe um cenário traçado, desde o Fórum Mundial da Economia, está sendo discutido as habilidades e o futuro do trabalho no mundo. Cabe a nós todos, no plano individual e no plano coletivo, nos habilitar e nos desenvolver. Acima de tudo, esse é um convite a nós todos como profissionais. Então é por aí que a gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado a todos. Eu sei que tem um momento agora que a gente vai conversar um pouquinho e é um prazer, espero que seja bacana. Leandro, nós que agradecemos a sua palestra e eu tenho uma lista de perguntas aqui e é interessante, tem muita gente de RH mesmo te assistindo, tem umas perguntinhas aqui bem específicas, viu? Mas eu queria antes fazer um comentário que da sua palestra, assim, o que mais me chama a atenção é você trazer essa vertente, porque a gente tem falado muito de tecnologia, né? Desse mundo aí de tecnologia, principalmente com a pandemia, e aí você traz para a gente algumas habilidades comportamentais que vão ser requeridas cada vez mais, porque o robô ainda não faz isso, né? O robô ainda não tem um pensamento crítico, ele não soluciona problemas, ele não tem a criatividade. Então, queria só pontuar que eu achei muito importante você trazer isso, para a gente trazer isso para as discussões internas das empresas, porque eu tenho sentido as empresas indo por uma vertente muito tecnológica e, ao mesmo tempo, deixando um pouco essa parte comportamental de lado. E ela continua bastante, né? E vai ser também na pesquisa que você trouxe para a gente, o tanto que isso vai ser exigido no futuro, cada vez mais. Né? Então, era só uma pontuação que eu queria fazer, que eu achei bem interessante. Uma outra pontuação que eu queria fazer, pegando um link aí com a sua última frase, que você pergunta, né, para a gente qual que é o nosso posicionamento, como a gente está se posicionando. A coisa que eu acho realmente importante é todos pensarmos na questão da nossa carreira, no sentido que nós somos donos dela mesmo. E você falou um pouquinho disso no início da sua palestra, né, do autoconhecimento. O que eu estou buscando? O que eu quero? Essa empresa realmente, o propósito dela está de acordo com o meu propósito? E é uma reflexão sua, porque a decisão no final ela é nossa como profissional, né? É minha, sua, de todo mundo que está assistindo a gente aqui. Nós somos os profissionais que vamos decidir sobre a nossa carreira, não é a empresa que vai decidir sobre a nossa carreira. Então isso é muito importante também. Isso mesmo. E aí eu queria te fazer umas perguntas de todas essas habilidades aí que você trouxe para a gente. Então você falou aí da flexibilidade cognitiva, pensamento crítico, problema, tomada de decisão. Se você pudesse dar uma dica só para todo mundo que está te assistindo, qual a habilidade que você escolheria como a mais importante para a gente focar e se desenvolver? De todas, só pode escolher uma, tá, Leandro? Nossa, isso não é uma pergunta, isso é terrível. Porque é uma só, isso é muito terrível, né? Mas uma só é quase possível. Mas eu quero ser um profissional, acho que a gente pode falar primeiro assim, como a gente falou na palestra, a gente fala no caminho individual para depois no caminho do outro, né? No caminho individual, eu quero, acima de tudo, ser um profissional ético. Sendo um profissional ético,
eu posso conseguir, pela minha colaboração, pelo meu empenho, me desenvolver, a minha flexibilidade, me desenvolver como profissional. Então, assim, contratar pessoas, e este até um fechamento das habilidades, que têm habilidades técnicas, mas não têm a ética, é algo que eu não desejo e nem desejo ter na minha equipe. É claro que as outras coisas são super importantes, todas. Eu não tiraria nenhuma, para falar a verdade, mas já que eu tenho que escolher uma, eu escolheria essa primeiro. Tá ótimo. Outra pergunta que eu queria te fazer. Você falou um pouquinho, mas agradou uns picos, é importante a gente resgatar isso. Em relação aos milênios dentro das empresas, eu queria que você falasse um pouco como que essa relação, como que as empresas podem fazer para essa relação entre os milênios e as outras gerações trazerem resultado para a empresa. Porque a gente tem aí gerações bem diferentes trabalhando juntas, né? E a gente tem até muitos programas de empresa trazendo essas gerações mais antigas para dentro da empresa, né? A gente tem aí vários exemplos de organizações buscando essas gerações mais antigas. Como que você vê isso e o que você acha que as empresas precisam fazer para se preparar para essas situações? Você falou corretamente. A preparação é crucial. E a preparação é colocar de forma transparente as características de cada geração e como lidar com esse público. Eu não posso exigir algo que eu ainda não desenvolvi na minha liderança, no meu grupo. Então, a gente, antes de ser espontâneo, tem uma frase que eu acho bonita, que que o treino antecede a espontaneidade. Então, se eu não fui lá buscar desenvolver aquelas pessoas, como que eu quero que a minha equipe consiga sozinho, com esse choque cultural, se lidar bem e dar um bom resultado? Então, eu tenho que habilitar sobre essas diferenças, falar dessa característica que a gente falou do grupo aqui milênio, para o grupo que não é milênio, falar para o grupo milênio das duas características que são importantes e também estar atentos, e como que é importante esse equilíbrio com o resultado da organização, que é real. Tem um grupo heterogêneo, é muito favorável à organização. Nós temos aqui, por exemplo, pessoas de um programa de talentos da terceira idade e um grupo muito forte de primeiro emprego. Essa interação entre eles é muito positiva no nosso resultado, sabe? A responsabilidade, a maturidade do grupo versus a inovação, a agilidade do outro grupo, essa interação entre eles é muito favorável. Mas é só favorável quando a gente prepara antes um grupo para receber o outro, um grupo para lidar com o outro. Essa preparação passa por essa formação e essa explicação. Uhum. A gente está aqui falando também num programa, né, falando do Grande Encontro, que é um programa também, um programa voltado para a qualidade, né? Como que você vê essa questão da qualidade, da melhoria contínua? Você falou um pouquinho do PCA, a gente tem o MASP, as ferramentas. Qual que vai ser o impacto dessas ferramentas nesse profissional do futuro? É gigantesco. Na verdade, assim, tem uma coisa importante na apresentação, é pensar que a qualidade está intrínseca em todos os setores, né? Na verdade, ter um pensamento de melhoria contínua é uma habilidade, inclusive. Pensar em melhoria contínua, que é um desenho antigamente muito centralizado na qualidade, é uma habilidade que todos nós devemos desenvolver. E o uso das ferramentas, entender de forma rápida e sistemática o que tem chegado e propor soluções e trazer isso para a ação é uma necessidade real. Rodar, como eu brinquei no início do PDCA lá, que é um desenho claro da qualidade, é crucial para qualquer área, porque a gente revisita os processos, a execução, propõe melhorias, e esse pensamento da qualidade é bem-vindo e necessário para o profissional do futuro e o profissional de agora. Uhum. E tem uma outra coisa, né, Leandro? Quando a gente está trabalhando nesses grupos, que seja o CCQ, GMC, Lean, acaba que nós estamos desenvolvendo todas essas competências que você falou, né? Do pensamento crítico, solução de problemas, e com gerações diferentes, né? Que ali você tem todas as gerações. A gente está com um programa aqui na empresa, nós temos 47 grupos e a gente tem vivenciado assim, diariamente esse aprendizado. Pessoas diferentes, pensando em soluções, então desenvolvendo essas competências. Então, realmente é muito importante, né? Eu queria que você trouxesse para a gente assim, algum exemplo prático, alguma coisa que você vivenciou, que você viu de outra empresa, algum programa, alguma ação para reter realmente esse tipo de talento, esses profissionais das empresas. Olha só, a gente está falando agora dos profissionais milênios, nós temos aqui um programa que tem a ver com isso que a gente falou agora, que é trabalhar
o propósito. A gente tem um grupo de profissionais da psicologia aqui, que cada atendimento, a gente tem um grupo de ouvidoria com esse grupo, a gente busca trabalhar o propósito, qual é a razão daquelas pessoas estarem aqui, qual é o sentido do trabalho dela, o que elas podem fazer para contribuir, qual é o caminho que elas podem ter. A gente tem programa de recrutamento interno que está atrelado a isso, a gente tem programa de potenciais de lideranças que está atrelado a isso, futuros líderes. Então, se a gente não tem uma gama de projetos que vão dar vazão a esse grupo agora, não é um programa específico, mas um grupo de projetos que não existe uma trilha mais. Aquela história de ter uma trilha de carreira fechada já não é tão mais usual. Tem que ter uma série de possibilidades, porque as pessoas não têm que seguir só um caminho. Então, a gente tem de entender a demanda daquela pessoa que deseja e quer continuar onde ela está, ou aquelas que podem passar por recrutamento intenso, desenvolver, ser futuros líderes, passarem por formações internas, que a gente tem aqui um programa também que a gente treina as pessoas a ter uma nova profissão. Então, a gente, antes de mais nada, com um grupo que ela atende de ansiedade, de propósito e com outro time, diferente antigamente, a gente tem que ter essa mesma agilidade, receber as demandas e tratarem as demandas individuais com programas que são coletivos, mas que podem ser customizados de acordo com a realidade chegar até nós. Então, cada vez mais, desde programas de boas ideias, a formas do indivíduo permanecer e se colocar e contribuir, são formas de reter. Eu só fico onde faz sentido. Isso é bom para todos e para esse grupo ainda mais. Sim, com certeza. Agora eu vou fazer as perguntas de RH, tá, Leandro? Tem uma lista aqui da minha equipe, da sua. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua... A gente queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, assim. Como que você chegou onde você está? O que você acha que você tinha de diferente? Qual habilidade que você acha, além da ética, que você tinha que fortaleceu você como profissional? Pois é, olha só. Eu falei com vocês... Eu estava em recursos humanos antes mesmo de terminar meu curso de psicologia. Eu trabalhava, comecei minha carreira numa indústria grande e fiquei por lá 7 anos. Eu comecei super jovem e cresci e fui para o DP, que antigamente era o forte do RH, né? Que era o DP. Eu era um profissional de DP. Quando eu vim, há 18 anos para Verde Mar, atrás, eu era um profissional de DP e fiz psicologia, fiz a formação complementar. Então, assim, atrelado a continuar a estudar o tempo todo, eu nunca parei de buscar informação, seja em graduações, seja em curso, ou seja, atualizar. Eu sempre fui um profissional que tinha essa questão do humano como propósito de vida, de entender a demanda humana e pensar em soluções a pessoas como propósito de vida, independente da formação da psicologia. Então, talvez o destaque, a gente tem que gostar de gente para se trabalhar com gente. A gente tem que querer melhorar a condição de trabalho, a gente tem que querer melhorar o resultado da empresa. A gente está na mediação, né? Na relação capital-trabalho. Se no meu foco não fosse sempre cada projeto pensado como isso pode desdobrar na estratégia da empresa e como isso pode pensar na melhoria da condição de trabalho do trabalhador, eu não conseguiria nem implementar nenhum deles. Então, tudo que eu fiz foi baseado numa equipe que sempre me apoiou muito, que esteve comigo em cada projeto, mas a minha carreira foi desenhada em projetos estruturados, com indicadores. Eu acho que essa história de medir, que é uma demanda do futuro, é uma demanda que eu já sempre tive. Também sou da área de humano, meu mestrado é em administração, eu tinha feito administração antes de fazer psicologia, e essa coisa de achar importante medir, considerar o subjetivo, mas medir tudo de forma objetiva, talvez seja um diferencial, não sei. Falar da gente mesmo sempre é complicado, né? Não, eu acredito com certeza que essa questão de medir é um diferencial. Eu percebo isso muito nos RHs, nos grupos que a gente está inserido, essa importância de cada vez mais a gente buscar medir para mostrar resultado. Porque senão fica parecendo que a gente está trabalhando só no subjetivo, mas na verdade quando você tem um programa, igual você falou, de diversidade, um programa para atender, para saber o propósito, tudo isso tem que estar ligado ao resultado da empresa. De alguma forma a empresa está ganhando, ela tem um resultado baseado nisso, né? Totalmente. Então, isso é extremamente importante, né? Uma outra pergunta que me fizeram aqui. Como que você acha que a área de recursos humanos deve apoiar as empresas? Como que ela deveria apoiar as empresas para desenvolver e reter esses profissionais? Você já falou um pouquinho aí, mas pode falar um pouco mais. Eu acho que a área de recursos humanos deve apoiar, é um papel
propulsor nesse momento da gestão de pessoas, na medida que ela leva para a discussão das organizações que por trás de qualquer tipo de estratégia existem pessoas que vão executá-las. E qualquer estratégia, seja ela, no nosso caso, não tem um produto que chega à gôndola sozinho, não tem um produto que chega ao cliente sozinho, a gente tem pessoas por trás de uma série de operações, as pessoas fazem parte desse resultado. Então, e mostrar quanto que custa isso para a empresa, em números, em valor, e como fazer uma gestão correta pode custar bem menos. Isso é um total diferencial. O empresário vai chegar e vai querer entender qual que é o valor disso, e um valor tangibilizado, apurado. Então, se você é profissional de RH e ainda não tem os seus números na mão, não sabe o custo de pessoa pelo faturamento, não sabe qual que é o valor de cada setor, de cada investimento, cada pessoa que sai, cada pessoa que entra, se você não tem o seu custo na mão, você vai ter baixa capacidade de discussão. Eu acho que a gente consegue discutir melhor na mesa com a direção e com os demais stakeholders da empresa, falando na mesma linguagem, apesar de tratar o subjetivo, as pessoas, mas na hora da discussão a gente contribui levando projetos estruturados para dar resultado financeiro por meio de qualidade de vida das pessoas. Isso. E quando a gente começa a fazer isso, né, eu falo que é um trabalho de formiguinha, né? Você começa a apresentar e você começa a ganhar espaço, né, Leandro? Você vai ganhando espaço na empresa. Cada vez mais pessoas vão te percebendo como um profissional diferente. Você está ali mostrando números, mostrando resultado. E trabalhando, o que você falou, é a qualidade de vida, o propósito das pessoas, o bem-estar da pessoa por estar ali, né? E o que você acha que vai ser o grande desafio do RH no futuro? Vamos mudar um pouco a pergunta. São vários. Qual que você acha que é o... Pode falar. Não, termina a pergunta, fica à vontade. Pode falar, Leandro. Não, eu já ia fazer outra, eu já ia emendar em outra. A minha outra era, qual que é o gap atual do RH para você? Olha, na verdade, falar de gap atual o RH, mas a gente tem que parar primeiro para... Eu acho que o RH tem um olhar meio marginalizado por ele próprio, às vezes, sabe? Eu acho que, assim, é claro que existem mais profissionais em qualquer área, mas o RH tem que se apropriar de qual que é o lugar dele na mesa. Primeiro tem que o RH, os próprios RH têm que se valorizar mais e dar apoio um ao outro. Eu acho um gap também de discutir sempre o que falta, mas o que tem e como melhorar o que tem. Então, existe uma série de fatores que faltam no RH, como essa história de medir mais, de entrar na discussão de outra forma, mas tem muito RH que faz isso com competência. E a gente tem que se apoiar e se abrir mais para apoiar quem ainda não faz. Então, assim, eu participo muito de outro grupo. Eu não estou na Associação Brasileira de Recursos Humanos à toa, que eu entendo que existe uma possibilidade de a gente contribuir com o todo, de levar para a discussão coisas, boas práticas e o que nós estamos fazendo, que existe muita coisa legal sendo feita. Mas gaps existem vários, inúmeros, que vão, assim como existem outros setores também, desde ainda ter RH, as empresas pensar que RH é despesa, ainda é muito DP, a não ter todos os sistemas instituídos, a não entender qual que é a sua potencialidade, como que gera o resultado. Né? Essas coisas todas a gente sempre discutindo há muitos anos e pouco mudou o discurso. O discurso agora é sendo feito de legal e como a gente reproduzir isso para mais RHs. Eu inverteria a ordem. Existe muita coisa legal e a gente tem que aprender a distribuir e valorizar o setor. Segundo ponto, no futuro, talvez o grande desafio, e ainda com a robótica, com os gaps que vão existir, com essa troca do homem pela máquina que está acontecendo, isso vai virar amanhã, já é hoje um grande problema da saúde mental, hoje o maior número de afastamentos mundial é pela saúde mental, então hoje a gente saber e estar habilitado a cuidar com a saúde mental das pessoas e cuidar com essa troca que vai existir natural, é um desafio gigantesco que a gente tem que se habilitar mais e melhor para fazer, com qualidade que as pessoas merecem. A gente tem que se preparar, né? Ô, Leandro, nós já estamos terminando. Eu queria deixar aí, te fazer uma última perguntinha. Na verdade, te fazer um pedido aí para você dar uma dica aí para os profissionais do futuro que estão nos escutando e deixar a palavra aí para você se despedir também, tá? Olha só, a dica que eu daria, invista em você como... Você quer ser um profissional do futuro habilitado? Comece investindo em você. Entenda quais são as suas limitações, quais são as dificuldades. Qualquer investimento que a gente faz no autoconhecimento, que é o primeiro item, é um investimento que vai te dar
possibilidade de desenvolvimento. Eu começaria por aí. Não existe uma receita de bolo para nenhum profissional. Existe o seu desenvolvimento que parte pelo seu conhecimento. Daí sim, todas as competências podem ser melhoradas ou desenvolvidas. E o meu recado final é agradecer muito ao BQ, agradecer essa mediação maravilhosa do meu colega, que na verdade está aqui desde cedo, a gente está aqui conversando sobre a possibilidade de ampliar nosso contato. Eu estou à disposição. Eu acredito que chega um momento que a gente, sendo cada vez mais colaborativo, a gente recebe, a gente troca, e essa colaboração é positiva para todos. Para quem está aqui falando, para quem está trocando, para quem está perguntando. Obrigado a todos. Espero ter contribuído de alguma forma para essa tarde de vocês. Muito obrigado. Leandro, nós que agradecemos imensamente, foi um prazer te conhecer. Com certeza nós vamos trocar muitas figurinhas aí pela frente e é sempre um aprendizado, né? Sempre um aprendizado, uma troca mesmo. Obrigada a você, obrigada a todos que estiveram com a gente essa tarde. Algumas pessoas falaram que não conseguiram assistir, mas o BQ vai disponibilizar depois para a gente toda a palestra. E obrigada ao BQ de coração